Olá, pessoal. Estamos aqui no canal da Casa Harmonia, gravando o nosso primeiro episódio do podcast Fora da Curva. Um podcast que busca trazer autoconhecimento, assuntos atuais, falar também sobre saúde mental para as pessoas que nos ouvem, que nos assistem. Estamos aqui com Ivanete Silveira, fundadora da Casa Harmonia e do canal Casa Harmonia. Ivanete, conta pra gente um pouco sobre isso. Eu sei que não é de hoje, não é nova essa ideia de montar um podcast e de atingir, de falar com mais pessoas, por que isso agora, nesse momento? Sim, Douglas, a ideia do podcast ela é bastante antiga, vem aí de uns 5, 6 anos, porque eu sempre procurei estar antenada com a linguagem contemporânea. Nós não podemos ficar parados no tempo achando que o nosso modo de comunicar, de compartilhar os nossos conhecimentos, as nossas experiências, precisa ficar agarrados lá do século passado, porque eu venho de lá, E então, quando surgiu essa coisa de podcast, eu fiquei bastante encantada, mas naquele momento eu não tinha condições, eu precisava esperar um pouco, amadurecer isso. Ivanete, a gente fala na era da informação, E somos bombardeados o tempo todo por um grande número de informação. É inteligência artificial, são canais no YouTube, mídias, redes sociais, Instagram, TikTok. Então, realmente, é um canal para a gente se conectar com outras pessoas, e transmitir conhecimento de qualidade. Mas assim, para as pessoas que nos assistem hoje, o que é uma pessoa fora da curva? Como saber se eu sou uma pessoa fora da curva? Bom, se é que existe um conceito para pessoa fora da curva? Eu acho que a necessidade desse conceito está surgindo, sabe? Na medida em que a cada dia mais pessoas sentem sede de liberdade. Eu acho que é isso que me move, a liberdade de pensar, a liberdade de dizer, a liberdade de não acompanhar o fio que está aí predominando num determinado momento, mas de olhar no entorno, lançar um olhar além e pensar assim, opa, isso está condizente com meus princípios, com meus valores, com a minha visão de mundo, Ou eu estou pensando assim porque tem uma rede de pessoas dizendo que isso é o certo. Então, ser fora da curva é isso. Para mim, é entender que eu posso reformar o meu pensamento a cada dia. Eu posso atualizar, eu posso, com os novos conhecimentos que eu encontro, me reprogramar para compreender os acontecimentos à minha volta e para melhorar o meu diálogo cósmico, o meu diálogo com a vida planetária e não só com o meu lugarzinho dentro do meu cercadinho. Ivanete, eu sou um profissional da área do café, sou servidor público, e a minha área é a avaliação da qualidade do café. Mas eu sempre tive um interesse muito grande, uma curiosidade muito grande. Eu sempre flertei com essa área do autoconhecimento, com a ideia de melhorar a mim mesmo e de talvez ajudar um pouquinho no meio onde eu estou inserido. E vendo tudo isso e já conhecendo o seu trabalho, eu fico perguntando, por que demorou tanto para chegar aonde nós estamos hoje? Para iniciar esse projeto? Bom, apesar da vontade, eu não tinha domínio da tecnologia, eu não tinha domínio da linguagem atual, como ainda não tenho, e isso foi dificultando muito. Existe todo um vocabulário técnico da comunicação hoje que eu não domino, e isso foi me deixando muito insegura. Como que eu vou fazer algo que eu não posso fazer sozinha? Porque eu sempre fui muito solitária nas minhas buscas.
Acho que exatamente por ser um pouco fora da curva, eu nunca andava junto com a manada. Eu sempre queria fazer algo além, algo diferente. Isso é algo importante, né? Para alguém que está buscando essa linha do autoconhecimento, às vezes pensar diferente não é algo errado, né? Não, não. Eu acho que isso é que empurra a gente para um campo de prospecção, sabe? Para o olhar além, né? E então, nesse estar sozinho nesse momento, por estar numa cidade que ainda não dispunha de profissionais, de estúdio para a gente fazer isso, eu tive que ir esperando. Mas essa condição até que quando surgiu, mas quando ela surgiu, eu comecei com outros questionamentos. Falei assim, gente, mas eu, com essa cara, com essa idade, esse povo bonito aí, que né, isso, das redes sociais, como é que eu vou fazer? Não, Ivanete, você não pode. E fui encontrando. Você precisou sair da curva novamente. Aí, exatamente. Eu falei, não, mas espera aí, quando eu me percebi nesse cercadinho de estar preocupada com a imagem, sabe? Preocupada com o que vão fazer de mim vão dizer de mim por causa da aparência. Eu falei, epa, tem alguma coisa errada aí, deixa eu sair dessa curva e pensar diferente. Desculpa, mas te conhecendo, eu nunca imaginava que você pensasse, passasse também por essas situações, né? Sim, sim, mas a gente passa por quê? Porque vem de uma cultura de cobrança. Eu fui educada desde pequenininha para não depender do outro, eu tinha que dar conta, até porque eu era muito sozinha, né? Eu fui uma criança que cresceu sozinha até os 6 anos de idade, porque foi aí que eu consegui ganhar uma irmã. Então, desde o meu processo de alfabetização, lá com 5 anos de idade, em casa, sendo alfabetizada pela minha mãe e pelo meu pai, à luz de lamparina, né, na zona rural, eu era muito cobrada. Eu tinha que me dedicar muito e eu não podia errar. E quando eu errava, eu era punida severamente. Então, isso criou, ao mesmo tempo que me deu muita força, muita resiliência, uma capacidade de lutar pelas minhas coisas, né? Mas também me deu um nível de exigência comigo muito alto. E a gente precisa primar, sim, pela qualidade, fazer sempre o melhor, mas a gente não tem que ter essa exigência de achar que o outro tem que bater palma para tudo que a gente fizer. Não, eu acho que o medo de errar é excesso de vaidade. E aí foi isso que eu comecei a educar em mim, para hoje estar aqui com você, não é? Esse jovem que já domina essa linguagem com toda a facilidade. Que isso, né? Ivanete. Então, você contando um pouco da sua história e que já remete à sua infância, eu comecei a pensar também, né? Sempre traz reflexões. E aí eu comecei a pensar também em que momento da minha vida que eu comecei a ser uma pessoa, se é que eu posso dizer isso, uma pessoa fora da curva. Aquele momento que a gente começa a questionar algumas coisas, né? Então, assim, quando que Ivanete Silveira começou a se perceber uma pessoa fora da curva? Opa, peraí, eu não sou igual a todo mundo, eu tenho questionamentos diferentes, eu não preciso ser assim, eu não preciso pensar dessa forma e tá tudo bem. E eu entendo que esse caminho, às vezes, do autoconhecimento e essa busca aí pelo saber e de se diferenciar da manada, né, ela realmente é uma busca mais solitária, né? Às vezes a gente se pega mais solitário e, por incrível que pareça, às vezes faz a gente se questionar se nós não estamos errados. Porque às vezes você olha todo mundo indo para o caminho e você fala, meu Deus, será que eu enlouqueci? O que está acontecendo aqui? Então, assim, mas o foco é, quando que Ivanete se percebeu uma pessoa fora da curva? Engraçado, Douglas, que até agora eu tinha uma percepção desse ponto, sabe? Como um rito assim de passagem, né? De ter essa percepção, mas agora me veio uma lembrança que eu acho que foi lá. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu fui para a escola
Então, minha mãe me matriculou no primeiro ano, né? Mas eu já sabia ler, sabia escrever, fazer continha, aquela coisa, né? Já tinha Você já era educada em casa. livros de história que eu lia, os contos da carochinha, aquela coisa toda. E aí eu chego numa escola que era sala multisseriada, eram as 4 primeiras séries dentro de uma sala só. E a professora, então, passou lá no quadro as tarefas para a 2ª série, dividiu a 3ª série para a 4ª série. E a 1ª série, ela foi passar uns desenhos no nosso caderno e queria que a gente ficasse cantando como pode o peixe vivo e fazendo uns negocinhos assim, para desenvolver a coordenação motora. Enquanto os meus coleguinhas estavam colocando a mão num lápis, pela primeira vez, eu já tinha domínio daquilo, porque eu já escrevia. Aí eu fui um dia, fui 2, no 3º dia eu cheguei em casa e falei para minha mãe assim, não volto mais naquela escola. E a minha mãe, como você não volta na escola, né? Porque eu estava muito ansiosa para ir. E ela, como você não volta mais? Eu falei, não volto, mãe. E contei para ela. E falei, Sim. e terminei assim, mãe, eu fui para a escola para aprender, eu não estou lá para brincar. Então, não volto mais. E olha, a minha mãe, que né, perspicácia que ela teve, ela falou, então você não volta. E me levou para uma outra escola. E me levou e me entregou para a professora e contou a história. E aí eu tive uma professora de 1ª série maravilhosa, que me ensinou muito além daquilo que era o conteúdo da 1ª série, né? Então, acho que aí foi o ponto. Eu saí fora da curva, eu não admiti ficar igual, sentada na mesma carteira, no mesmo banco, acomodado, porque tinha que ser aquilo. Porque a professora brigou feio comigo. Você está na 1ª, porque quando ela chegou no meu caderno, eu estava copiando um negócio lá da 3ª, sabe? Sim. Então ela falou, não, você está na 1ª, e foi muito agressiva. Então, naquele momento, eu acho que eu dei sabe, aquela decisão e falei para minha mãe, eu não volto mais. Então, quer dizer, eu saí fora da curva. Então, eu consigo perceber, talvez, nessa abordagem, talvez uns 3 aspectos interessantes, né, para uma pessoa fora da curva. Primeiro, é se conhecer e entender que, às vezes, aquele ambiente ali não é o ambiente adequado para você naquele momento, mas precisa ter uma ação. Você precisou perceber tudo aquilo e questionar. Questionou, levou até a sua mãe, ainda bem, né, que ela entendeu o momento e ela buscou te ajudar e levar para um outro local. E também você chegou e encontrou uma pessoa que entendeu também que você necessitava de uma atenção diferenciada, né? E eu imagino que isso tenha contribuído muito para o seu desenvolvimento. Os nossos processos, né? As coisas que vivemos ao longo da vida, as pessoas que nós encontramos, as ajudas que buscamos, né? Claro que as ajudas corretas, aquelas pessoas capacitadas, elas moldam muito da nossa personalidade, das pessoas que somos, né? Então, por isso também que é tão importante a gente se cercar de boas pessoas, né? De boas pessoas no sentido, aquelas pessoas que vão nos ajudar também a nos desenvolver como pessoas, né? Sim, e ter esse olhar, né? Esse olhar para dentro, Douglas, para perceber a nossa capacidade, a nossa aptidão, de perceber que nós somos todos pessoas talentosas, porque fomos feitos talentosos, com múltiplos talentos, e que muitas vezes ficam ali, né, latentes, não se desenvolvem, porque a gente se acomoda a um sistema de regras muito fixas, muito duras, e eu vejo com muita tristeza, sofri muito durante uma vida minha profissional, porque você sabe que eu sou pedagoga, né? E mais de 30 anos me dedicando à educação, e sofri muitas frustrações, exatamente por ser fora da curva, por sempre querer fazer algo diferente na escola, querer uma escola diferente e olhar para o aluno como um ser que estava ali virando o século, virando o milênio. Parecia que lá, muito tempo atrás, eu já antevia o que está acontecendo agora, que com a chegada da inteligência artificial.
Mas eu não era muito compreendida. Mas tudo bem, tudo bem. Também não ser compreendida me fez me tornar uma pessoa resiliente e está passando por desafios e desafios e está aqui agora, né? Ivanete, você vem de uma carreira da educação, professora, pedagoga, e como é que foi essa transição também para essa linha? Do autoconhecimento, que eu imagino que já vem lá os questionamentos desde a infância, mas para essa linha do autoconhecimento, para trabalhar como terapeuta, para psicanálise, para psicoterapia. Primeiro foi uma busca interna, uma busca interior, que você se descobriu e viu um potencial de ajudar outras pessoas, ou já foi assim, estou saindo da educação e já vou atuar nessa área? Como é que funcionou essa transição para você? Bom, Essa é uma curiosidade minha agora, surgiu nesse momento. Eu sempre soube que a palavra aposentadoria, como é compreendida pela maioria, não fazia parte do meu vocabulário. E Sim. quando esse tempo chegasse, eu já estaria preparada para uma outra tarefa, ou mesmo que eu continuasse na educação, seria, né, uma perspectiva diferente. Mas aí muitas coisas foram acontecendo e que foram me incomodando muito. Eu fui me observando como profissional, percebendo que eu, às vezes, exigia demais, às vezes eu queria empurrar muito a minha equipe para avançar mais. Fui percebendo a contrariedade de alguns, né? E isso me fez pensar também que eu estava saindo da educação, depois de tanto tempo, muito vazia de realização. Eu não conseguia ver o fruto do meu trabalho. Talvez a gente está falando um pouquinho de propósito. Sim. Enquanto o meu propósito era e sempre foi uma educação libertadora, mas no sentido mais puro dessa palavra, né? Liberdade, já falei, né? É tudo para mim. Então, essa educação libertadora, comprometida com a criança, o adolescente e o jovem de hoje, com a sua mente diferente, o seu cérebro diferente e toda a sua perspectiva de vida diferente, enquanto nós temos toda essa geração conectada com a inteligência artificial, né? Com a tecnologia, nós ainda temos uma escola que está muito, muito lá atrás. E isso me incomodava muito e criava sempre um descompasso entre eu e os meus colegas, né? Então, eu estava muito insatisfeita, mas eu fui ficando insatisfeita não com a escola e não com as pessoas, mas comigo, porque eu comecei a me achar fora da curva demais, então eu devia estar fora do lugar. Devia ter alguma coisa errada comigo, né? E então eu resolvi buscar conhecimento para que pudesse me ajudar no meu processo de autoconhecimento, para eu entender por que eu era tão acelerada, por que eu fazia tantas coisas ao mesmo tempo, e por quê. Os porquês, né, da vida que nos levam sempre à frente. Mas é legal ouvindo você falar, porque a gente já vê um grau de maturidade muito grande. Porque quando eu começo a questionar as coisas como estão, mas que eu não culpo o outro, em vez de eu ficar pensando por que o outro é assim, por que as pessoas não pensam assim, não veem assim, não, por que eu sou assim? Então, assim, vem aí a questão do autoconhecimento. Em vez de questionar o outro, de culpar o outro, por que eles não querem evoluir? Não, por que eu sou assim? O que me motiva a ser assim, né? E quando a gente começa essa busca interna, né, com certeza os caminhos vão se abrindo. A gente vai se conhecendo, a gente começa a avançar também, né? Porque o outro é nosso espelho, né?
Então, se o outro está chateado comigo, não está bem comigo, ele está refletindo o que eu estou transmitindo. Então, é dentro de mim que eu tenho que buscar essa resposta, não do outro, né? E foi isso que eu fiz. Então, eu fui com as possibilidades que eu tinha no momento, fui para fazer psicanálise, depois fui fazer terapia holística, porque eu sempre gostei dessa visão, né, universal. E outros, e reiki, meditação, muita meditação, para encontrar o meu norte, né? E aí passar a ser profissional da área e estar hoje podendo cuidar, né, dos outros foi consequência, não era meu objetivo inicial, né? Mas estou muito bem, estou muito feliz e quero mais, muito mais. Entendo. Então, isso responde a nossa pergunta inicial, né? Começou com algo interno, uma necessidade sua, e depois transcendeu aí para compartilhar isso, né? Esse saber, ajudar outras pessoas também fora da curva a se encontrarem aí no seu caminho, né? Sim. E é tão interessante, Douglas, que hoje, quando eu olho assim para o perfil das pessoas que me procuram, só me procura aqueles que são fora da que curva. São fora da curva, mas não estão compreendendo esse processo e não estão conseguindo se ajustar. Então, tem uns que não se ajustam ao grupo político da família, outro está desajustado à religião, outro está desajustado à sociedade. Enfim, estão desajustados porque pensam diferente. Sabe, tem um olhar mais humano, um olhar mais comprometido consigo mesmo, com a qualidade de vida do outro, do ambiente, do planeta. São pessoas tão lindas, tão maravilhosas, que estão tristes, não estão conseguindo, às vezes, sucesso profissional, crescimento, porque o íntimo está embotado, né? Por tantos conceitos, por tantas regras, tantos protocolos e exigências efêmeras, vazias, que a sociedade hoje impõe. E às vezes não faz muito sentido, né? E que não faz sentido. Para aquela pessoa naquele momento. Sim, você falou uma palavra agora que ela é crucial. Olha, quanta coisa tem acontecido, quanta tristeza com mortes prematuras de jovens que deixam cartinha dizendo: eu preferi morrer porque a vida não tinha sentido para mim. Propósito. Então, o que é o sentido da vida? Não é? As pessoas, vejo que muitas acham que o sentido da vida se dá através de realizações materiais. Mas as realizações materiais é alcance, é realização de objetivos. Objetivos que a gente traça para dar conta do propósito. E o propósito que a gente tem para que realize o sentido da nossa vida. Então, o que é o sentido de existir? Se eu perceber que eu estou aqui, nessa existência, para evoluir, para me reconstruir a cada dia e a cada dia acordar querendo fazer melhor do que eu fiz ontem e me sentir desafiada por isso, por essa possibilidade de que hoje eu posso aprender mais, hoje eu posso também ser mais gentil, hoje eu posso ser mais generosa, hoje eu posso amar mais o meu planeta, cuidar melhor do meu ambiente. Então, esse desafio é que nos faz evoluir espiritualmente e nos tornarmos mais humanos. E esse é o sentido, porque não é para isso que nós estamos aqui? Sim. Eu vejo que, às vezes, a gente lê muita coisa, né, na internet hoje, nas mídias sociais, né? E aí a gente vê realmente essa questão de trabalhar as questões materiais, muitas vezes, elas não realizam, né? Tem uma frase famosa já que é a ânsia de ter e o tédio de possuir, né? Você quer muito alguma coisa, quando você consegue,
parece perdeu-se o propósito. É porque realmente o propósito, o sentido, muitas vezes não está naquilo, né? Existe algo maior por aí. E aí vem a questão da prospecção, do autoconhecimento e da realização pessoal, que vai muito além, talvez, do material, né? E você traz na sua fala uma palavra importante, ânsia. Essa ânsia que é tão útil, tão necessária para nós, que é a força que nos move a buscar, não é, constantemente, mas que, em face dessa falta de sentido da vida, ela tem se transformado em ansiedade. E a ansiedade é um dos transtornos que hoje aflige a humanidade, se transformando num dos piores, né, mais graves males da humanidade. Coisa que antes atingia só os adultos, muito relacionado, muito no campo da relação da pessoa com o trabalho, hoje atinge os jovens, adolescentes, crianças com crises de ansiedade. Então é importante pensar de onde vem isso, por que vem isso. Isso que eu iria colocar agora, né? Porque você olha para um adulto com ansiedade, ele pode estar relacionado a uma questão de trabalho, essa questão da realização material, da ânsia de ter e de conseguir e tal. Mas a adolescência, as fases, os conflitos, mas às vezes uma criança com ansiedade, a criança que talvez ainda não despertou para uma questão de trabalho, né? De onde vem tudo isso, né? Então, realmente, ficam esses questionamentos, né? Por quê? Porque antes, bem lá atrás, essa ansiedade vinha pelo medo de não ter. Então a pessoa ficava ansiosa porque ela tinha que fazer, ela tinha que trabalhar mais, ela tinha que conquistar mais, né? Então nesse jogo do ter que fazer muito e o tempo parece que foi diminuindo porque, né, os compromissos foram aumentando e isso veio uma ansiedade. Só que hoje a ansiedade que atinge os jovens, as crianças, é a ansiedade que vem pelo medo de não ser, ou pelo medo de não se saber quem se é. E uma cobrança do adulto que continua lá naquela coisa terrível, o que você vai ser quando crescer? E não olha para esse ser do que é hoje, não é? E como que alguém se constrói no campo do ser. Do ser. E é interessante, aí eu sempre me lembro, né, das experiências lá da área da educação, que há décadas atrás a Unesco estabeleceu como pilares para a educação na América Latina e nos países em desenvolvimento 4 aspectos, que seriam 4 pilares para nortear a educação escolar, que é o aprender a aprender, ou seja, aprender a conhecer, né? Isso na esperança de que se parasse com aquela educação da decoreba, né? O outro era aprender a fazer, ou seja, eu tenho que aprender, mas com o sentido da aplicabilidade disso que eu estou aprendendo, a relação disso com a minha realidade, com o meu entorno. O outro, aprender a ser. E eu nunca vi, por todas as instituições por onde passei, uma legítima preocupação ou um legítimo interesse dos educadores nesta área do ser, que é o campo da filosofia. É o campo que nos leva a despertar para a pergunta do porquê, para quê. Não é? Sim. O que justifica a minha missão, eu estar aqui? Qual é a razão da minha vida? E o para quê? Para que eu estou aqui? O que eu devo fazer? Eu estou aqui para realizar o quê? E aí sim, o 4º pilar, aprender a conviver com o outro. Então veja bem, para eu ter uma boa convivência com o mundo, eu preciso primeiro saber quem sou e ser de fato o que sou.
Não é bonito isso? Muito bonito. Vamos continuar sonhando que um dia a nossa educação vai, né, se sustentar sobre esses pilares. Né? E com certeza isso vai contribuir ainda mais para a formação e para o entendimento do ser humano, né? Vai nos ajudar em muitos processos aí na frente. Ivanete, nosso tempo correu, voou aqui. Que coisa boa, Entramos né? aqui num assunto sobre conhecimento, autoconhecimento, o ser, né? Que inclusive é o nosso próximo assunto, né? O assunto do nosso próximo podcast, falar sobre autoconhecimento. Então, convidar as pessoas que estão nos assistindo, né, para se inscrever no canal, deixar comentário, dúvidas, né, sugestão de assuntos aí, para que a gente possa conversar. Porque a ideia do podcast é justamente essa, né? Trazer assuntos atuais, assuntos úteis, né, de qualidade, que possam agregar aí nessa linha do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal, trazendo sempre também, né, essa ideia da prospecção, né, de que tem algo diferente por aí, de que a gente pode ser melhor sempre. Sim, esse algo diferente é o que nós queremos e esperamos que venha através de quem está nos ouvindo, de quem está nos vendo, porque não estamos aqui para ensinar nada. Nós estamos aqui para compartilhar aquilo que nós queremos aprender mais. Com certeza. E é do outro que isso virá. Incrível, né? Isso. Valeu nosso Ivanete. primeiro papo. Valeu. Obrigada.